Bom dia. É uma tamanha satisfação estar aqui entre amigos. Hoje a gente está entre amigos que trabalham com diagnóstico de endometriose e pessoas, os 5 que vocês vão ouvir aqui, trabalham há muito tempo com diagnóstico de endometriose. E a gente já é uma família, na verdade, de tanto tempo se encontrando para falar sobre essa doença que reúne a gente hoje aqui, para a gente buscar melhor qualidade de vida, melhor diagnóstico para essas pacientes. Bem, a gente vai agora receber... Deixa eu antes me apresentar, eu sou Ana Paula Clautal, e aqui eu estou com o Leandro de Matos, com a Ana Paula Carvalhal. A gente vai receber o Carlos também, o Carlos Iarré, o Carlos Tripla e a Renata Coelho, que estão online no modelo, mas estão aqui com a gente, vão responder todas as perguntas que vocês enviarem. Nós vamos agora assistir um vídeo e depois a gente retorna com as perguntas que vocês... Algumas de vocês já mandaram bastante, mas mandem, por favor, a dúvida que vocês tiverem, que a gente vai fazer de tudo para responder. Tá bem? Vamos agora para o vídeo. E agora, doutora, eu vou precisar fazer algum exame? Porque eu sempre fiz ultrassom e deram todos normais. Qual é a diferença desse exame que a senhora vai me pedir? Não é melhor a gente fazer uma ressonância? Porque a minha amiga, ela disse que fez e achou melhor a ressonância. E aí? Essa dúvida é sempre, né? Vamos começar, então? Aproveitando a dúvida dela, que tinha sido uma das dúvidas enviadas para a gente aqui. Unindo a dúvida dela, né, o que é que vai mudar? São três questões aí. O que é que vai mudar? Fazer um exame que o médico está pedindo no momento, quando ele começa a desconfiar que ela tem endometriose. É um exame diferente? Qual é o exame que ele vai pedir? E se esse exame é ou não a ressonância. Então, aqui temos 3 pontos, né? 3 tópicos para a gente responder. Aninha, quer responder primeiro? Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui. O primeiro comentário que a paciente fez eu já fiz tantos exames de ultrassom e nunca ninguém viu endometriose em mim. Então, o que tem de diferente? E ela comenta que a amiga fez ressonância e descobriram a endometriose da amiga pela ressonância. Então, o principal ponto aqui é que o diferencial de ultrassom ver ou não ver a lesão é o profissional que está fazendo o exame. Então, a maior parte dos exames feitos de rotina nos laboratórios, aí mundo afora, são feitos por pessoas que não foram treinadas para o diagnóstico da endometriose. Então, esse é o grande ponto, porque você consegue identificar as lesões de endometriose num exame de rotina. Se você parar para olhar para fora do útero dos ovários e procurar nos locais onde a endometriose é mais frequente acometer, né? Que geralmente é na porção posterior, atrás do colo do útero. Então, se o radiologista ou ultrassonografista não tiver treinado para olhar para essa região, ele não vai ver a lesão. E a ressonância acaba sendo... Acho que eu vou deixar para outra pessoa falar da ressonância. Treinar o olho, né, Ana? Treinar o olho. Então, é muito importante que todos os médicos que realizem ultrassom, eles busquem um conhecimento nessa área para poder encurtar o tempo de diagnóstico dessas pacientes. Então, na verdade, a diferença do exame vai ser a pessoa que está fazendo. Mas a gente tem uma peculiaridade nesse exame, que a gente sempre coloca, que é o preparo. Quer falar, Rê, sobre o preparo? Como que você faz? Fala um pouquinho sobre o preparo intestinal e depois a gente volta para falar sobre a indicação, se a ressonância seria melhor ou não. Acho que está sem som, a Rê. Pronto, desculpa. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais um ano, né, com essa equipe
maravilhosa e fazendo parte aqui desse evento, muito bem organizado, muito bem planejado, né? Então, é uma grande honra. Com relação ao preparo, né, que é a principal dúvida do paciente, a principal queixa até, né, de quem vai realizar o exame. Mas no mapeamento, quando a gente fala de mapeamento, ela é de suma importância, porque vai deixar, de uma forma mais leiga, né, vai deixar com que o intestino fique mais limpo, diminua também os gases mais próximos ali daquela região que a gente vai examinar, e assim a gente vai ter maior clareza, né, na análise do exame. Eu concordo com a doutora Ana com relação a um exame transvaginal, sim, ele consegue um exame transvaginal de rotina, bem feito, por profissionais especializados, né, e se houver uma busca ativa, ele consegue, sim, já elucidar vários pontos ali, principalmente os principais pontos, até mesmo um acometimento ovariano. Então, todo e qualquer profissional, né, que se dispõe a fazer um transvaginal, ou seja ele radiologista ou ultrassonografista, ele também tem, a depender da queixa do paciente, ele também tem que fazer essa busca ativa, né? Sim. E é isso. Sim. E aí, Leandro, vamos aqui voltar. A colega dela fez a ressonância. Ela não teria que fazer a ressonância também? Por que está pedindo ultrassom com preparo? Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, Carlos, a Renata também. E acho que esse evento é muito bem-vindo, considerando a carência de informações que muitas pacientes têm com relação à endometriose. Um ponto que eu acho importante de ser colocado é que você vai fazer o exame, seja ultrassom ou ressonância, dependendo de qual é o melhor profissional que existe na sua cidade, se ele tem mais experiência com ultrassom ou com ressonância magnética. Então, é lógico que existem vantagens e desvantagens de cada método, mas quando a gente fala qual que é o melhor exame, na verdade, o melhor exame é aquele que é mais acessível para onde você mora, né? Então, se a pessoa mora numa cidade longínqua de São Paulo, no interior, e lá tem um profissional próximo que faz muito bem ultrassom, e não tem ninguém que faça bem ressonância, então, para essa pessoa, o melhor exame vai ser a ultrassonografia. Em compensação, tem muitas cidades em que hoje você tem, por incrível que pareça, uma disponibilidade maior de ressonância magnética do que um profissional, um médico radiologista que tenha experiência com ultrassom para pesquisa de endometriose. Então, para essa pessoa, o melhor é ela fazer a ressonância magnética. Sim. Então, antes da gente discutir, talvez você prefira discutir depois até vantagens e desvantagens, ou qual exame pedir, eu diria que depende da cidade que você está. E, normalmente, os ginecologistas que têm mais experiência com endometriose, eles já sabem, para a sua população, quais são os melhores radiologistas para ele indicar. Então, ele vai indicar uma pessoa que vai ter experiência ou com ultrassom ou com ressonância. E o ideal é que você, de fato, faça o exame com essa pessoa. Sim. E investir no treinamento, né, do colega para o exame mais acessível. Assim, a gente entrando em vantagens e desvantagens da ressonância e ultrassom, o ultrassom a gente tem mais acessível, né? Um método mais barato, menos invasivo, mais fácil de ser realizado. E aí investir no treinamento do colega, do profissional, que recebe ali aquela paciente para fazer os exames de rotina. Mas a gente vai voltar a falar disso, porque isso é fundamental. Assim, quais exames? Ressonância, ultrassom. Fiz a ressonância, está normal, eu continuo com muita dor, o que fazer? A gente ainda não vai responder isso agora. Agora eu quero falar sobre o preparo ainda. Carlos, no caso do preparo intestinal, eu vou te passar duas perguntinhas. O preparo não funcionou, sabe? Na véspera, a paciente ia fazer o exame e o preparo não funcionou.
como você... Tipo, ela tomou o laxante e não evacuou. Aquela paciente que tem um hábito intestinal, mas ela é mais obstipada. Como que você conduz? E a outra pergunta é, no caso da ressonância, tá? O preparo seria igual? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês. Esses dias são os dias de folga, então eu estou um pouco distante, e então pode ter algum ruído por trás. Respondendo à questão, bom, se o preparo não funcionou, o exame pode ser prejudicado quanto à sua qualidade. Então, eu sempre indico refazer o preparo, mas como que eu refaço esse preparo? O preparo talvez seja um pouco diferente do de vocês, e eu acho muito importante a limpeza muito clara do reto sigmoide, ali, onde estão 90% das lesões. Então, se essa porção está comprometida, a gente costuma refazer o preparo com fosfenema. A gente tem no consultório e faz propriamente no consultório, refaz o preparo se a paciente estiver disponível, né? Essa é a primeira questão. Jamais um exame pode ser feito de forma incompleta, porque deixaremos para trás alguma lesão intestinal, que é de fundamental importância muitas vezes para o planejamento cirúrgico. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui para a gente, e depois a gente volta para a nossa questão aí, ressonância e ultrassom. Da Jaqueline, do Espírito Santo. Ela enviou assim, tadinha. A Jaqueline está sofrendo já há um tempinho. Quadro de endometriose profunda, 4 cirurgias, umbilical, intestino, áreas fora do útero, obstrução intestinal. Foram os 4 motivos que ela operou. Uso contínuo de Anogeste, ressonância em 2020 com novas lesões, inclusive diafragma. 2021, após o tratamento nutricional, uma ressonância sem lesões e somente indicando cicatrizes e áreas, que ela colocou assim, áreas secas. Como foram realizadas em lugares diferentes, posso confiar nesse último exame? Bem, aqui é uma aula de 3 horas. Vai lá, Leandrito. Esse problema é o nosso dia a dia. Como foi dito, o que faz muita diferença na interpretação dos exames é o radiologista. Primeira coisa, o exame, como o Carlos comentou, ele precisa ser um exame tecnicamente adequado. Então, a paciente precisa fazer um preparo intestinal, o preparo precisa ficar bem feito. A clínica em que a paciente vai fazer o exame, ela tem que ser uma clínica que tem um protocolo adequado para pesquisa de endometriose e, o mais importante, tem que ter um radiologista experiente com o diagnóstico de endometriose. E essas divergências entre laudos em um intervalo curto de tempo, elas são frequentes no nosso dia a dia e elas principalmente acontecem porque houve uma visão diferente de cada radiologista que fez a análise do exame. Então, certamente, há alguma interpretação inadequada do radiologista em um desses exames. Porque tem o lado subjetivo envolvido nessa análise e a experiência de cada um. Pode ser que o protocolo de exame não tenha ficado muito bom um dia e no outro ano que você fez ficou melhor, e isso dificultou a caracterização das lesões, pode ser. Mas, infelizmente, essas divergências entre laudos, isso é um grande problema que a gente tem. Aqui em São Paulo também, tem lugar que você faz exame e dá endometriose em todo mundo. Seja pelo ultrassom, seja pela ressonância magnética. E, às vezes, depois da cirurgia... E o contrário também, né? Oi? E o contrário também. O contrário tem cada vez menos. O problema hoje são os falsos positivos. E depois da cirurgia, de fato, principalmente aquelas cirurgias extensas,
quando há muita manipulação pélvica, às vezes formam cicatrizes que são mais grosseiras e pode confundir o radiologista como sendo lesões de endometriose, ao invés de serem lesões fibrocicatriciais. Então, eu acho que são esses pontos envolvidos e que frequentemente causam essas diferenças de interpretações, tanto no ultrassom quanto na ressonância magnética. A importância também do colega que vai laudar ter... Gente, eu estou olhando as perguntas que chegam, tá? Por isso que eu fico com o celular. A importância do colega que vai laudar o exame e que vai fazer o ultrassom, saber toda a tua história, saber todas as cirurgias que você já passou, saber, inclusive, quem te operou, sabe? Para ele, meio que... A gente também fica sabendo, quem trabalha nessa área já conhece o colega que é mais experiente, e aí é importante todas essas informações. No caso em específico, Jaque, a tua clínica tem que valer ouro, sabe? O que você ainda sente, investir nisso, além de entender, de procurar um médico especialista para rever seus exames, tem que valorizar a tua clínica, o que você sente, tá bem? Só um comentário, o ideal é que a paciente, quando ela for fazer o exame, que ela leve os exames anteriores e indique para a gente, ainda mais quando são múltiplos procedimentos cirúrgicos, as datas que foram feitos os procedimentos e, se possível, que ela consiga o laudo do que foi feito na cirurgia, um resumo da cirurgia. Sim. Então, o que foi retirado em cada cirurgia, principalmente num caso desse, onde ela teve... manipulação em regiões bem diferentes. E 4 vezes, né? E 4 vezes. Então, se possível, levar um resumo, pelo menos, do último exame e um resultado das cirurgias que já fez com as datas. Sim. Aninha, quer falar um pouquinho sobre o que é o mapeamento para endometriose? Então, a gente chama de... Aproveitando o caso da Jaque, né? A gente chama de mapeamento de endometriose o exame, seja ele por ultrassom ou por ressonância, que é feito com protocolo específico, como já foi citado. A gente usa do preparo intestinal, o intestino tem que estar vazio, o máximo possível, não como uma colonoscopia, mas tirar grande parte do conteúdo gasoso e fecal. Para quê? Para melhorar a identificação dos focos de endometriose na parede do intestino e também em outras regiões que às vezes estão próximas do intestino, e o intestino muito cheio atrapalham a gente para visualizar. Então, seja ultrassom ou ressonância, então é feito o preparo daquela paciente e a gente examina determinadas regiões para que a gente sabe que a endometriose pode acometer, e o mapeamento nada mais é do que o detalhamento de todos esses locais onde a endometriose pode se estabelecer, para que o cirurgião possa fazer a programação do tratamento, que nem sempre é cirúrgico. Então, às vezes, a paciente não tem indicação de cirurgia, ela vai ser seguida clinicamente, esse exame de mapeamento vai servir para as comparações futuras, para o acompanhamento da doença dela. Ou ela vai ter uma indicação cirúrgica e esse exame vai ser o norte do cirurgião. Então, para ele escolher a equipe que vai entrar com ele na cirurgia, então, se ele vai precisar de um coloproctologista, de um urologista que o acompanhe na cirurgia e que faça a remoção de lesões eventualmente na bexiga, no ureter, no intestino. E esse exame de mapeamento também vai servir como base também para as comparações pós-operatórias. Então, por isso que eu falei, guardem os exames, né, os exames pré-operatórios, para as comparações depois no pós-operatório, porque a endometriose é uma doença crônica e muitas vezes essa paciente vai precisar de um segmento aí a vida toda. Perfeito. Rê, mesmo para quem já sabe que tem endometriose, de acordo com os sintomas, tá? Aqui essa questão, ela colocou assim, ela já sabe, ela já tem um diagnóstico de endometriose. Ela precisa fazer o exame de imagem? Sim,
Na verdade, na minha rotina, é uma pergunta bem frequente, né, das pacientes, tanto se ela precisa fazer e qual seria o período a ser realizado, né, a ser refeito o exame para acompanhamento. E aí, eu acrescento aqui também na mesa que nós, né, como assim, os realizadores dos exames, nós temos que ter uma relação muito estreita com o clínico, com o ginecologista, porque aí eu deixo muito a critério do ginecologista, que acompanha, vê a sintomatologia, acompanha aquele paciente em determinados períodos para fazer a periodicidade dos nossos exames, né, o acompanhamento. Então, mesmo ele sabendo, a paciente sabendo que tem já endometriose, já tem o diagnóstico, já fez até cirurgia, é interessante ela estar realizando aquele acompanhamento. A periodicidade, eu confesso que no nosso serviço, né, isso vai muito variando de serviço para serviço, mas no nosso serviço vai muito do que a paciente, se mudou algum sintoma, independente de ter feito cirurgia ou não, se mudou a gravidade daquele sintoma ou se apareceu um novo sintoma, né? Então, sim, precisa a paciente estar fazendo aquele acompanhamento, né? Respondendo sua pergunta. Sim. Tem médicos que pedem de 6 em 6 meses, uma vez no ano. Eu já vi casos mais que precisavam de um segmento mais de perto, de fazer de 3 em 3 meses, 2 vezes. Carlos, você vem num exame de rotina o diagnóstico de endometrioma. Qual a conduta agora? Assim, qual conduta eu digo? O que seria agora legal de prosseguir? Como que a paciente deveria prosseguir? Além de procurar o gineco e tal, qual vai ser o próximo passo? Sim. Um dos primeiros trabalhos que a gente publicou, isso em 2012, se não me engano, tinha mais de 500 pacientes com endometrioma. Então, os achados do exame, como vocês já mesmo sabem, a paciente que tem endometrioma, ela tem doença profunda até que se prove o contrário. Então, a gente tem que prosseguir a investigação. É muito comum o radiologista geral descobrir aquele cisto, às vezes complexo, que não existe mais, né? Se tem um cisto complexo, tem que ser abolido, esse é o primeiro passo. Segundo, esse cisto complexo, algumas vezes é endometrioma, a paciente tem sua clínica. Então, a partir do endometrioma é o início do diagnóstico por imagem dessa paciente. Porque a frequência da doença profunda é altíssima nessas pacientes. Então, devemos prosseguir a investigação para o detalhamento de todos os achados da mesma. Correto. E aí chegou uma perguntinha para você, da Melissa, de Cascavel. Bom dia, gostaria de saber se é normal sentir dor, cólicas uterinas fora do período menstrual. Tenho endometriose desde 2016, diagnosticada a ultrassom. É para você mesmo, Carlos. Aproveitando a pergunta que eu tinha te feito já. Bom, eu acho que já existe um ditado, né? Sentir dor não é normal, né? Então, sentir dor não é normal. E a menina que sente dor, principalmente no período menstrual, a gente abre o olho quanto à endometriose. Então, obviamente, isso não é normal. Perfeito. Não tolere dor, né? Não tolere dor. É um mantra. Leandrito, o que são os sítios anômalos de endometriose? Estes podem ser detectados pelos métodos de imagem? Quais métodos? A endometriose, ela compromete preferencialmente as regiões pélvicas. Então, os lugares mais comuns da gente encontrar endometriose correspondem à região logo atrás do útero, a vagina, a parte do reto e do sigmoide, pertinho da bexiga. Esses são os lugares mais comuns, responsáveis por mais de 90% das localizações de endometriose. Mas a endometriose ela pode comprometer praticamente todos os órgãos
principalmente abdominais. É lógico que existem relatos raríssimos de lesões fora da região do abdômen. Mas ela pode comprometer algumas regiões que estão fora da pelve ou da proximidade com o útero e os ovários. Então, esses são os lugares mais comuns que eu falei, mas outros lugares que a gente vê de forma mais rara, mas toda semana a gente acaba encontrando alguns casos, correspondem às lesões de intestino fora do reto e do sigmoide, que corresponde àquela parte final do intestino mais perto do ânus. Por exemplo, as pacientes podem ter lesão no apêndice, lesão numa parte do intestino delgado que fica próxima ao apêndice, que corresponde ao ilho. Elas podem ter lesões no diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen, entre o fígado e o rim. Então, tem outros sítios mais raros também de endometriose. Mas aí são muito mais raros. Esses que eu falei para vocês correspondem às localizações incomuns, mas que, com uma certa frequência, a gente localiza. E daí a importância de se fazer um mapeamento preciso, principalmente para os pacientes que têm a indicação de cirurgia. Por quê? Algumas vezes é difícil do próprio cirurgião, com os aparelhos da laparoscopia lá dentro, localizar com precisão essas lesões. Então, a gente alertando para eles aonde essas lesões estão, facilita tanto na programação prévia da cirurgia. Então, ele vai conversar com a paciente: olha, no seu caso, eu vou ter que ir junto com outro cirurgião, eu vou solicitar um tipo de material para a gente fazer uma manipulação específica no intestino. Além dessa programação da cirurgia, algumas lesões que a gente vê o alertam para fazer uma busca mais ativa da endometriose naquela paciente, porque existem lesões que, se o cirurgião não sabe previamente, ele pode ou não buscá-las, ou ter dificuldades de, mesmo fazendo avaliação daquela região, de encontrá-las, e aí, consequentemente, a cirurgia ela não vai ser uma cirurgia curativa. A paciente volta a sentir, volta com a doença. Leandro, ainda... os 2 métodos de imagem conseguem diagnosticar, né? Isso. Na verdade, eu queria só, aproveitando aqui, depois eu vou passar para você. Aí tem uma pergunta da Thalita. E aí a paciente poderia fazer, ou ela tem um pedido de ultrassom e ressonância. Ela poderia fazer e aproveitar o preparo intestinal no mesmo dia? Pode. Esse é o mundo ideal. Como os 2 métodos são os melhores métodos para pesquisa de endometriose e são métodos complementares, então esse é o mundo ideal. Se você puder fazer os 2 exames. É que, infelizmente, por uma questão de disponibilidade de custo, em termos populacionais, isso não é possível na grande maioria das vezes. Mas esse seria o mundo ideal, principalmente numa paciente que tem indicação de uma cirurgia. Fazer os 2 exames, e os preparos eles são muito semelhantes do ultrassom e da ressonância magnética. Existem algumas variações, dependendo de cada examinador ou de cada laboratório que você vai fazer. Mas são variações pequenas e é possível você fazer um único preparo, seguindo a orientação do médico e do laboratório, e realizar os 2 exames no mesmo período. Perfeito. Aninha, chegou uma pergunta de Moçambique, da Ana também. Na verdade, ela diz assim: tenho tido dores em algumas posições nas relações sexuais, porém pretendo ter mais filhos. Faço primeiro a cirurgia ou ela já poderia tentar uma fertilização? Bom, primeiro precisa ver se ela tem endometriose, né? Porque aí ela relata que ela tem dor. É uma queixa bem frequente ter dor em algumas
posições, principalmente... Ela parece já está em investigação, né, sem tratamento. Principalmente na penetração profunda, e é uma queixa bem frequente. Então, é uma possibilidade grande que ela tenha endometriose. Se essa paciente ela já teve filhos espontaneamente, sem ter que recorrer à fertilização, a métodos de reprodução assistida, é possível que ela possa engravidar, sim, sem fazer fertilização in vitro. Mas é importante que essa paciente passe por um ginecologista especializado em endometriose também, que a gente está falando dos radiologistas que são especializados, mas também a gente sabe que tem alguns ginecologistas que têm uma especialização em endometriose, então que ela passe por um profissional capacitado para fazer essa avaliação. Primeiro, fazer o diagnóstico, confirmar se ela tem endometriose ou não e entender há quanto tempo ela está tentando engravidar, se ela quer ter outro filho. Então, se ela está com dificuldade há mais de um ano ou há mais de 6 meses, se é uma paciente acima dos 35 anos, é importante que ela procure logo, sim, um profissional. Nem sempre ela vai precisar passar por um processo de reprodução assistida, principalmente se ela já teve um filho. Mas, se ela está demorando para engravidar, pode ser que seja uma oportunidade. Se é a cirurgia antes da FIV ou se é a FIV antes da cirurgia, eu acho que nem é da nossa alçada dos radiologistas de responder, mas hoje à tarde acho que vai ter uma mesa só falando sobre fertilidade, que vão estar mais capacitados aí para responder. Tem que voltar. Tem que voltar. E vamos agora voltar lá com a Rê, de Fortaleza. Rê, responde para a gente aqui. Sou portadora de endometriose. Como posso fazer para que a minha filha não sofra o que eu sofri? Então, mas aí ela já teve o diagnóstico tardio de endometriose. Eu entendi assim. Ela teve o diagnóstico de endometriose, passou a vida com a dor, diagnosticou tardiamente, que é o que as nossas pacientes mais sofrem, né? E aí ela tem uma filha. E aí como que ela pode fazer para que a filha não sofra o que ela sofreu? Eu acho que a primeira para a gente comentar é assim, se tem maior chance de ter, a filha dela tem maior chance de ter endometriose ou não, e como que ela poderia fazer? Então, eu acho que primeiro a gente tem que lembrar da história, né? Então, essa mãe que está preocupada com a filha, ela antigamente era um pouco mais difícil você ter esse acesso, tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento, né? Então, pode ser por isso que ela tem passado uma vida de sofrimento e depois tenha recebido o diagnóstico de endometriose. Então, assim, a filha dela já existe um fator mais positivo, né? Porque hoje as informações são maiores, inclusive até a gente está participando de um evento focado em endometriose. Hoje fala-se mais de endometriose, é muito mais esclarecedor, o paciente está muito mais informado, né? Então, a filha já tem aí se ela vier a ter sintomas, né? Ela já tem um cenário muito mais favorável para ser acolhida e para ser diagnosticada precocemente. Aí, o segundo fator, fora a parte da análise do cenário, né, o que a gente tem que pensar é que existem já alguns trabalhos que mostram uma certa herança genética de endometriose, mas eu não sei quanto a vocês, eu vejo que existe um positivo assim, no dia a dia, mas eu nem gosto muito disso, porque a amostra da gente, né, pode ser viciada, mas sim eu vejo uma herança genética positiva, né, e para essa filha ter endometriose, né, como você falou, 7 vezes mais. Então, o que ela pode vamos dizer assim, se apegar, né, ter mais certeza é de que essa filha vai ter um maior aparato, né, para um menor sofrimento. Então, eu pensaria dessa forma. Ela vai conseguir ajudar, né, o diagnóstico precoce. De ter ajuda e de ter um acompanhamento, né, de exames para ter um diagnóstico precoce. Sim. Carlos, entre os exames de diagnóstico,
A paciente precisa fazer colono? Veja, só complementando uma coisinha sobre o tema anterior. Sim. É muito importante a vigilância ativa dessas pacientes. E muitas vezes elas vêm, a mãe, como sofreu muitos anos, a menina tem 16, 17 anos e tem cólicas intensas. E uma boa parte desses pacientes, talvez a grande maioria, seu exame de imagem vai ser normal, porque muitas vezes a doença é superficial e não temos achados. Então, a gente deve perder talvez um tempo precioso orientando que o exame normal não é excludente da Perfeito. Doença. Né? Quanto à segunda pergunta... Que não, ainda falando desse assunto, assim, logo no início, realmente os exames provavelmente vão dar negativos. E aí é aquela paciente que vai ter um tratamento, uma conduta mais clínica, porém vai sempre, a nossa orientação é que sempre acompanhe, né? Até pode ser que ela nunca venha a ter os focos de endometriose profunda, mas sempre acompanhar com os métodos de imagem. E aí a pergunta que eu tinha te falado era da colono. Nem sei, eu acho que aqui o que caberia era aquela questão assim, e qual método? Vamos ainda investir nessa da menina. Qual método de imagem ela poderia fazer? Se for uma menina, 12 anos, começa a menstruar e já tem muita dor. Qual método de imagem a gente pode indicar que essa menina possa fazer o diagnóstico e o controle, o acompanhamento? Bom, como 12 anos ainda não teve, ou até ela ter a sua primeira relação, enquanto não teve, o primeiro método de imagem é a ressonância. Após a primeira relação, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, acho que é um excelente método de imagem para se iniciar. Que é basicamente como se funciona hoje, né? Certo, certinho. Vamos aqui, então, já que eu coloquei essa pergunta, eu vou voltar para o Leandro. Leandro, quer falar da colono? A colonoscopia não é necessária para as pacientes que têm endometriose, porque quase nunca as lesões no reto e no sigmoide, mesmo quando extensas, causam sintomas obstrutivos. E quando fazem, essa paciente já tem um quadro clínico indicativo de cirurgia. Então, para pesquisa de endometriose, a colonoscopia não tem indicação. Alguns médicos podem justificar que solicitam a colonoscopia também, porque se a paciente vai ser submetida a uma cirurgia, eventualmente numa colonoscopia, eles podem também encontrar uma outra lesão, um tumorzinho, que na manipulação ou na programação cirurgia pode-se mudar um pouquinho a abordagem, mas isso seria um achado incidental de imagem. Então, na prática, não há necessidade de colonoscopia para avaliação da endometriose. Tá, perfeito. E aí, Aninha, a paciente tem um exame agendado e, vai ser amanhã, ela está fazendo preparo e aí ela fica menstruada. Ela pode fazer, ela tem que remarcar? Tem alguma fase do ciclo que ela precisa seguir? Não existe fase do ciclo, ela pode fazer em qualquer ciclo, só vou falar sobre duas ressalvas. Primeiro, se a paciente se ela sofre de muita cólica menstrual, se ela não está tomando nenhum remédio que faça bloqueio para ela menstruar um pouco menos, ela pode ter bastante desconforto no ultrassom transvaginal. Então, se ela tem muito desconforto e está menstruada, ela pode eventualmente remarcar o exame por um conforto dela. Não que seja obrigatório. Não que seja obrigatório. Mesmo porque as pacientes com adenomiose, né, que não param de sangrar. E às vezes as pacientes também têm dificuldade, estão esperando há meses esse exame e menstruou naquele dia, e às vezes é mais difícil remarcar, então não tem contraindicação de fazer na primeira fase do ciclo, na fase menstrual.
Na ressonância, a gente sabe que para busca de adenomiose, que é uma doença que às vezes está associada à endometriose, ela pode dar um falso positivo também na fase menstrual, porque espessa um pouco a zona juncional, que é uma porção da musculatura do útero mais perto do endométrio, que é o que descama na menstruação. Então, mas também avisar a data da última menstruação. Geralmente as pacientes preenchem um questionário na ressonância ou são entrevistadas e dão a data da menstruação para alertar também o radiologista que ela está na fase menstrual, mas também não é uma contraindicação absoluta de não poder fazer o exame. Perfeito. Rê, vamos voltar com você. Falando ainda sobre o mapeamento, tá? Então, o médico que vai pedir o exame, quantos exames, na verdade, ele teria que pedir para a paciente fazer um mapeamento completo? Quantos exames são, na verdade, necessários para fazer o mapeamento completo? Que a paciente ela costuma ser pedido para ela o transvaginal. O transvaginal vai ver lesões do diafragma. Como que seria a indicação? Como que a gente pode orientar o colega a fazer a solicitação desse exame? Vê bem se eu entendi a pergunta. Então, quais são os passos do exame? Seria isso? Quantos exames você faz, na verdade? Quando Pronto. você faz o mapeamento completo, Joia. Quantos exames são? Entendi. Isso é muito variável, assim, de serviço. Vou dizer a realidade do nosso serviço, certo? Eu costumo começar por um abdômen, eu olho ali a parte do diafragma, lojas renais, para ver se tem algum acometimento de hidronefrose, e depois, então, faço um abdômen, olho a parte da bexiga, a pelve por cima, então seria um abdômen total. Após isso, eu faço pequenas partes, que seriam uma parede abdominal, e aí eu já começo a olhar se a paciente tem algum acometimento de nodulações, né, pensando em uma endometriose de parede, e também nessa perspectiva de retornar o diafragma para olhar alguma lesão, e o apêndice, certo? E vou olhar ali a parte do ilho, que às vezes é um pouco limitada quando você vai fazer o transvaginal. Depois, seria uma parede abdominal. Logo depois, eu faço um transvaginal para fazer o mapeamento propriamente dito. E no meu serviço, e no meu serviço, eu também costumo fazer um outro transvaginal depois de colocar gel na vagina, certo? Então, seria abdômen total, uma parede abdominal, um pélvico, e que entraria ali no abdômen, e um transvaginal. Tá. Igual Carlos, como que você orienta? Da mesma forma, eu acho que o radiologista tem que conhecer a doença, então, a partir do conhecimento da doença, dos principais sítios, a gente vai fazer as avaliações. É óbvio que as lesões de diafragma não são muito fáceis de serem vistas. A gente tem alguns diagnósticos, alguns a gente não consegue. Lesões pequenas, a ressonância é melhor. Para a fossa ilíaca direita, fazemos o exame completo do abdômen. Muitas vezes o fígado se pode encontrar adenomas que podem atrapalhar um pouquinho no tratamento clínico e assim por diante. Mas fossa ilíaca direita, importantíssimo, rins, ureteres e a parte pélvica, né? Quando temos lesões de reto, a chance é muito maior, 5 a 15% de acordo com a literatura, de fossa ilíaca direita, e a doença segue, como a gente sabe, no sentido horário, em direção ao diafragma. Então, o diafragma direito tem que ser cuidado bem para sítios anômalos. As lesões de umbigo lesões de parede, umbigo, a paciente costuma apontar onde está a dor, que são lesões extremamente dolorosas. Então, a rotina habitual, né? Abdômen como um todo, pelve endovaginal. Igual, Leandrito? Semelhante. Eu não faço o abdômen total, até porque, Carlos, na maioria das vezes, quase sempre, os colegas não solicitam ultrassom de abdômen total junto com o transvaginal.
quase sempre eles pedem só ultrassom transvaginal, mas, como você sabe, no nosso protocolo eu não faço apenas ultrassom transvaginal por todos os motivos que vocês citaram. Então, mesmo que, como acontece quase sempre, o pedido vem apenas ultrassom transvaginal, obrigatoriamente eu faço uma avaliação dos rins, uma avaliação do diafragma e também dessa região pélvica, procurando lesões de íleo, de apêndice, depois o transvaginal. E você, Aninha? Também, como o Leandro. Acho que não precisa incluir, né, fígado, pâncreas, outros órgãos abdominais na pesquisa, que são a possibilidade de endometriose nessas regiões são remotíssimas, mas a avaliação dos rins acho que é obrigatória, até para a gente afastar que essa paciente não tenha desenvolvido uma hidronefrose. E a avaliação de diafragma é difícil por via ultrassonográfica, mas eu acho que a gente tem que insistir em procurar. E na ressonância também a gente acaba recebendo, né, Leandro, pedidos quase que só de pelve, né? Um ou outro colega solicita também abdômen superior. É discutível, eu acho, fazer o abdômen completo. O abdômen completo aumenta muito o custo da ressonância, o tempo de exame. Eu acho que poderia deixar restrito para as pacientes que eventualmente vão ser operadas e precisam do mapeamento pré-operatório, ou que têm suspeita de doença diafragmática pela clínica, por ter dor no ombro, dor no braço direito, ou eventualmente as pacientes que têm doença muito extensa. Eu acho que é discutível, não sei, eu queria escutar a opinião do Leandro também. Hoje eu faço a grande maioria dos exames que eu laudo são de abdômen total, porque eu, conversando com ginecologistas, eu comecei a combinar com eles sobre a vantagem de se fazer a ressonância do abdômen superior, principalmente nas pacientes que vão ser submetidas à cirurgia. E muitas vezes ele vai definir também um pouco a melhor abordagem de acordo com o meu achado de ressonância. Então, hoje em dia eu faço quase todas as pacientes com abdômen total. E uma coisa que eu aprendi que é muito importante. Às vezes, a paciente vai manifestar sintoma de endometriose de diafragma, por exemplo, mais tardiamente do que os sintomas pélvicos. Então, e a lesão já tá... eu acho que você não pode buscar a lesão de diafragma só quando a paciente tem sintoma. Porque, às vezes, essa paciente não tem sintoma naquele momento, vai fazer uma cirurgia, o que já vi algumas vezes. Foi pedido só a pelve, a gente, lógico, só fez a ressonância de pelve. E essa paciente não tem sintoma de diafragma. Aí é submetida a uma cirurgia pélvica, fica boa e não foi avaliado de forma adequada o diafragma. Mesmo porque tem algumas lesões que são muito difíceis de ver na cirurgia. E aí essa paciente voltou depois de 4 ou 5 anos com uma dor intensa no ombro e na região escapular à direita e teve que fazer uma nova cirurgia. Então, o que eu aprendi é o seguinte, lesões de diafragma, cuidado, porque os sintomas eles podem ser tardios. Então, quanto antes a gente fizer um mapeamento completo, melhor, principalmente nas pacientes que vão definir a estratégia cirúrgica. Eu costumo fazer, ou quando a paciente tem o pedido só do transvaginal, eu faço transvaginal e ofereço. Na clínica, eu ofereço a pesquisa estendida. A pesquisa estendida vai avaliar aparelho urinário, fossas ilíacas, parede abdominal. Porém, a pesquisa completa, sim, sem dúvida, é o abdômen total e o transvaginal, na minha prática. Né? É importante a gente saber que a gente está falando de uma doença multifocal. Ela concentra na pelve, mas as pacientes, sim, são mais raros os casos de lesões de diafragma? São, graças a Deus são. Mas as lesões mais altas, as lesões em outros sítios ocorrem. E aí depois, sempre aquele negócio, você podia ter diagnosticado antes ou não. A gente está chegando no final. Alguém quer fazer alguma consideração já ainda rapidinha?
acho que a gente já abordou bastante, né? Alguém quer falar? Vocês que estão... Carlos, quer falar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer... A gente está terminando. Sim, eu queria agradecer ao convite, mais uma vez. Estar do lado de vocês é um presente para mim, né? Sempre. Mostrar um pouquinho do dia a dia. A gente, para quem realiza, sou formado há 20 anos e realizamos as avaliações há pelo menos uns 13, 14 anos. Então, estar aqui com vocês é um presente. Muito obrigado. A gente que agradece, né? Vou aproveitar também para agradecer. Na verdade, é mais do que uma honra, né? Porque o doutor Leandro, a doutora Ana Paula, que foram meus mestres lá no INRAD, se hoje eu consigo fazer, e eu sempre que tenho a oportunidade, né, eu falo isso, que se eu consigo hoje trazer um pouco mais de conhecimento, ajudar as nossas pacientes daqui do Ceará, muito devido a essas duas pessoas que estão aí, né? Então, muito obrigada, é assim, uma satisfação enorme participar junto com vocês e trazendo mais informações também para as pacientes, é sempre muito bom. Obrigada. A gente que agradece. A Aninha quer falar alguma coisa, Leandrito? A gente ainda está no tempo. Como vocês comentarem, é muito bacana a gente poder discutir sobre isso, passar essas informações para as pacientes. Vocês veem que a gente fala a mesma língua, então não existe praticamente divergência entre as nossas opiniões, é praticamente um consenso. Às vezes muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que não é um certo ou errado, é só uma visão um pouquinho diferente do que a gente acha que é um pouquinho melhor, mas é muito bom saber o quanto que a gente caminha junto, o quanto que nós aqui no Brasil, a gente está adiantado na pesquisa de endometriose. Se você comparar o que nós temos aqui no Brasil, muito grandes orgulho. Centros, não só aqui em São Paulo, o Carlos, a Renata, que fazem um trabalho muito bem feito também nos seus respectivos estados. Então, isso dá muito prazer para a gente saber o quanto que nós colaboramos para o avanço no diagnóstico e o quanto que nós, radiologistas ou ultrassonografistas, temos de importância no tratamento mais adequado e na mudança de vida dessas pacientes. Então, para a gente, de uma forma geral, isso eu sei que vale para as duas Anas, para a Renata, para o Carlos. É muito prazeroso a gente fazer essa contribuição e saber o quanto que nós estamos liderando esse diagnóstico se você comparar com vários outros lugares do mundo. É isso. E para encerrar, queria deixar um recado para as pacientes, para elas realmente procurarem especialistas, cada uma na sua região, né? Então, onde você mora, procure ajuda especializada, tanto de profissionais da área de ginecologia, que vão orientar a pesquisa e o tratamento, quanto profissionais na área de imagem, que façam ultrassom ou ressonância, mas que tenham especialidade na área, né? E acho que a gente tem... O Brasil é muito grande, algumas regiões têm alguma carência, porém, a nossa missão também aqui é de difundir um pouco de conhecimento com os colegas. Muito obrigada. Manter a mensagem de que sentir dor não é normal. Os exames dão normais, mas você não... não é que você não possa aceitar que você não tenha casos graves, não é isso. Mas está doendo, não é normal. E aí o tratamento ainda não chegou no tratamento adequado. Muitas vezes o diagnóstico ainda não foi correto. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a todos os amigos.